Olá, fabulosos! Tudo bem? Agora Rodrigo Rufino também com o podcast Como Assim? E o nosso primeiro entrevistado aqui na nossa estreia é o Jean Bianchi. Tudo bom, Jean? Tudo ótimo. Oi pro pessoal de casa. Jean é um sexólogo. Fala um pouco sobre você, Jean. Bom, a gente está há 5 anos, né, trabalhando na sexualidade. Né, desde quando abri a minha loja. As minhas 2 lojas, agora tem uma recente no Rio de Janeiro. Que legal. Estamos aí trabalhando na sexualidade. Hoje já me formei sou sexólogo e estou na minha graduação também para terapia sexual, onde eu quero atuar com mais ênfase, né? Hoje a gente vê a necessidade do público LGBT, QIAPN+, que é o público com o qual a minha loja, eu e toda a minha equipe, a gente trabalha arduamente todos os dias. Que legal. Então a gente vai falar hoje muito especificamente com o público 40+, que é o público do qual eu faço parte, e também do grupo dos ursinhos, né? Afinal de contas, eu sou um ursinho carinhoso, né, galera? Eu também sou. Não, tá faltando a barba aí, Jean. Cadê a barba? Mas a gente tem aqui um bigodinho, deixamos crescer um pouquinho. A gente vai ter um bate-papo aqui muito gostoso com o fabuloso Jean. Vamos lá, Jean, vamos começar esse bate-papo. Vamos, com toda certeza, olha preparadíssimo. Bom, como as vivências sexuais e afetivas da comunidade LGBTQIAPN+, se transformam com o passar da idade, especialmente para nós, 40+, que é o meu caso. Hoje, a nossa sociedade, né, ela rotulou, né, que tem que ser o padrão, tem que ser o novinho, tem que ser, né, e querendo ou não, as pessoas não veem tanto com os bons olhos os 40+. Quanto é que é o tema da parada esse ano, né? Sim, que é muito importante. Legal. Vai ser um tema que vai priorizar, vai dar uma visibilidade para os 40+, 60+, né? Muito interessante. Pra gente tirar esse etarismo de que as pessoas que já têm uma certa idade não fazem mais sexo, não têm mais prazer, não podem conhecer outras pessoas, né? Então, hoje não é bem visto, depois de uma certa idade, que você possa ter prazer, mas você pode continuar tendo prazer, conhecer outras pessoas, ter uma vida sexual ativa, divertida, porque o importante é se divertir. Exatamente. Né? E só que a gente tá aí realmente para quebrar esses tabus, né? De não pode. É só aquela faixa de idade que... Não, o prazer tá para todos. Sim, inclusive todos. A sua loja, né? Os acessórios, os toys, eles, inclusive, com certeza, ajudam bastante esse público. Sim, todos os públicos a gente atende, desde dos héteros às trans e todos os públicos. A gente abrange todos, mas o nosso público-alvo é a comunidade, né? Os nossos funcionários são gays, né? Todo mundo ali engajado pra gente levar o melhor, porque o atendimento, né? Pelo que a gente vê, não é diferente o nosso, porque a gente fala de igual para igual. E nós temos clientes de todos os tipos. A gente tem clientes que são idosos, que são gays, mas eles são ativos, né? Têm uma vida sexual ativa e tudo. E são passivos também, tá, gente? Por favor, e versáteis. Não foi isso que eu quis dizer. São afeminados e são ativos. Exato. São afeminados e são ativos. Tá cheio assim, ó. Né, Jean? Inclusive. A gente vai falar disso. Mas que legal. E então você acha, enfim, é uma transformação mesmo, né? É o ideal que as pessoas, se elas sentirem alguma questão corporal, que procurem um médico, que procurem um sexólogo, ou mesmo os acessórios para dar uma incrementada, né? A partir do momento que você descobriu a sua sexualidade, você sabe o que você gosta e você já não tem o preconceito com você mesmo, né? Você já é bem resolvido consigo mesmo, então você pode procurar outras formas de sentir prazer. Você não precisa sentir o prazer somente, vou ter prazer só com o meu parceiro. Você pode explorar o seu corpo, você pode explorar a sexualidade com produtos, com acessórios, né? Realmente procurar se conhecer muito mais, saber o que te dá prazer hoje. Não importa a idade só é um número. É isso, galera, tem que se descobrir, né? Tem que se descobrir, esse é o mais importante. Exatamente. Bom, na cultura urso, né? Muitas das vezes é associada à valorização de corpos diversos.
e masculinidades fora do padrão. Como essa subcultura pode influenciar positivamente a autoestima e a vida sexual de quem pertence a ela. E eu queria até fazer né, uma outra pergunta em cima dessa, para você responder logo em seguida. Eu tô solteiro há alguns meses, né, e eu percebo que a comunidade, eu vou dizer a Urso porque é na qual eu estou inserido e na qual eu estou... Nós estamos, Nós né? estamos, é verdade. Estamos. Na qual eu estou fletando. Né? Inclusive, né, nos conhecemos, eu e o Jean, num aplicativo. Exatamente. E não vamos falar aqui para não divulgar gratuitamente, mas nos conhecemos num aplicativo. Mas eu percebo que essa comunidade, ela tá muito aberta a novas possibilidades de casais. Eu vejo muito trisal, eu vejo muito casamento, relações abertas, que cada uma com a sua forma de ser. Isso também está sendo muito comum, né? Você acha que isso tem a ver com a idade, com o fato deles estarem se descobrindo de uma outra forma? Sim, o descobrimento da sexualidade está em todas as idades, né? Mas a partir do momento... Porque assim, você vai chegando a uma certa idade... Né? A própria sociedade já coloca que você já te coloca um pouco de escanteio, né? Não, prefere os mais novos. Então tem tudo isso já enraizado na nossa sociedade com a comunidade, principalmente para nós que somos ursos, para quem somos é urso fora do padrão, mais 40 né? que estamos fora dos padrões, né? Do corpo definido, né? Daquela imagem europeia. Aquela imagem de Xvideos que, né? Exatamente. Só existe ali. Então, a gente encontra ali que, deixando de escanteio, muita gente se sente reprimida por isso. Né? Só que a sexualidade, ela tá nesse ponto. E se você se descobrir, você saber o que você quer, você não se deixa abalar pelo que as pessoas pensam. Certo. As pessoas, elas têm o julgamento delas. Os julgamentos são delas. Mas quem é você? O que você gosta? Vai em frente. Não importa o que as pessoas vão achar. Se elas acham que você é gordo, se você é peludo, se você... Isso daí é um detalhe. Porque tem pra todos os gostos. Eu sempre falo isso. Tem pra todos os gostos. Gordinho tá aí. Tem os que gostam de gordinho. Tem os magrinhos que só gostam de gordinhos. Tem os gordinhos que gostam dos gordinhos. Exatamente. É uma mistura. Mas a gente sabe que tem aquele grupo que só curte aquele pessoal. Então, é muito relativo. Só que tudo isso é aquilo de você não deixar isso te afetar. E você não deixar se afetar é você realmente cuidar da sua saúde mental, fazer uma terapia, né? Você tá bem com você. Se você tá bem com você, você vai... Isso daí vai ser detalhe, você não vai olhar tanto. Sim. Eu vou falar um pessoal meu, né? Eu sempre tive um complexo comigo mesmo, quando eu era mais adolescente. Mas depois que eu descobri a minha sexualidade, eu falo, gente, hoje eu posso pegar quem eu quiser. Literalmente, eu posso sair com quem eu quero. Porque eu trabalhei a minha autoestima. Então, quando a gente trabalha a nossa autoestima, a gente fica bonito. Não só pra gente, mas aos olhos das pessoas. Porque a gente se ama, a gente se prioriza. Então, isso é muito importante. As pessoas têm o julgamento delas, porque você é gordo, porque você tá fora dos padrões que impuseram pra gente. Mas nós estamos aqui. Tô cuidando da minha saúde mental, tô cuidando de mim. Então, as pessoas, elas olham isso. Nem tudo é só beleza do corpo, porque isso daí uma hora cai tudo, né? Exatamente. E é isso. O importante é o autocuidado. E eu posso falar também sobre mim, sobre a autoestima, que eu brinco que eu sou urso há uns 10 anos, talvez, eu não tinha barba, então, né, eu padronizei. Eu, né, recebi o raio do urso há uns 10 anos e eu me descobri num local onde eu sou bonito, onde eu sou desejado, né? Talvez é isso que as pessoas têm que entender, onde elas realmente se encaixam, né? Talvez eu estava ali num campo que eu não, talvez para os padrões, né? Eu estou falando, né, os padrões do padrão que principalmente no mundo gay é imposto. Uma pessoa mais velha, uma pessoa com corpos diferentes, ela sofre vários estigmas.
E eu encontrei dentro dessa comunidade, não, eu sou bonito, eu sou desejado, as pessoas me querem. Então isso é muito importante para a autoestima. Minha autoestima ela mudou de maneira muito grande. E hoje tem festas. Sim, hoje tem festa dos festas. Ursos, a festa onde só tem aquele tem grupo. Tem a Barbie, que é muito legal e que assim é uma festa que ela é feita não só para ursos mais velhos, mas para ursos jovens. Afinal de contas, ela toca Britney, toca enfim, tudo que a gente gosta, tudo do pop. E isso é muito legal, né? Existem outras festas que têm acontecido em outros locais. Isso é muito interessante. Acho que a gente tem aí talvez a mais velha, se eu não estiver errado, a Ursound, que tem um público também que acho que diferente do da Barbie, mas muito legal. E é interessante onde eles se encontram, né? Assim, Isso é muito importante, porque tendo esses grupos, né? O grupo dos ursos é onde você vai se sentir acolhido. São pessoas como você, né? E não vão te olhar diferente. Exato. Onde você se sente desejado, você pode ficar com uma pessoa que você sabe que a pessoa vai querer ficar com você. É diferente do que você, às vezes, numa festa onde só tem aqueles padrões, aquele pessoal, né, bem definido. Por a gente ser, às vezes, gordinho, a gente tá num lugar assim, a gente fica um pouco... Até com vergonha de tirar roupa, a gente fica com vergonha até de olhar. Até de olhar a gente fica com vergonha, né? Exatamente. E aí é importante estar nesses locais onde você se sente representado. Exatamente. Eu acho que essa é uma palavra importante. Ali você tá vendo os seus e você não se sente um estranho, né? Exato. E assim, essas pessoas, os homens ursos, você acha que eles devem ter algum cuidado maior, específico, né, em relação à saúde sexual? Assim, você recomenda? O cuidado é para todos, né? O mesmo cuidado que é todas e todes. Todos. O mesmo cuidado que é pro homem, é pra mulher, é pro gay, é pra lésbica, é pra trans, é pra todos. O mesmo cuidado. Só que, lógico, né? Tem aquela questão. Se nós somos ursinhos, a gente tem que tomar cuidado com a saúde, né? Com o que come. Sim. Se tá comendo muito. Tem a diabetes, a né? diabetes. Tem tudo isso. Os cuidados... Colesterol. Os cuidados, eles vêm de você saber se, né, se tá acima do peso. Opa, vamos fechar um pouco a boca também. Né? Mas a questão de as ESTs, né? Os cuidados são os mesmos. Quando se trata de sexo, sexualidade, todo mundo que está transando tá sujeito a pegar uma IST. Sim. Já que você entrou nesse assunto, eu acho legal a gente abordar, apesar de ser muito dito, mas assim, explica assim rapidamente para a galera o que é a PrEP e a PEP e o que realmente elas cuidam, porque eu tenho uma impressão de que as pessoas estão achando que tomou, posso fazer então vamos lá, tudo. você que está em casa. Exatamente. Muita gente, eu tenho amigos que não tomam PrEP, nem sabem o que é. Eu falei, gente, como assim vocês não sabem o que é? Vamos lá, a PrEP, ela vai te prevenir de você não pegar HIV. Frisando, gente, HIV. Só que você fica aberto de você pegar outras infecções, né? Bem resumidamente, só para você ter uma ideia. Logicamente que mais a fundo a gente tem nas redes sociais, a gente pode sentar, conversar, tomar um café. Adoro tomar um café. E ela vai te prevenir de você não pegar HIV. Tem o modo certo de você tomar. Você toma, né, um comprimido por dia. Você pode tomar ali 2 horas antes. Tem toda uma... que o médico vai te passar. Você passa... Hoje tem o SUS. Isso tudo falar, é fornecido isso tudo pelo SUS. Importante a gente você frisar. Passa em acompanhamento pelo médico no seu posto, no seu bairro, né? A PEP é quando você já foi contraído com o vírus da HIV e você vai tomar a PEP, que é você já se expôs ao vírus. De repente você tá lá, a camisinha furou, sei lá, enfim, tá emocionado e foi, é isso, aconteceu algum problema. Se expôs, fala, não sei se tem... Você corre pro posto de saúde, vai fazer os exames, você vai tomar PEP porque você já se expôs. Então, gente, o SUS, ele é maravilhoso. Hoje eu tomei a minha 3ª dose da vacina de HPV. Hoje. Que é importantíssimo. Fornecido pelo SUS. Eu tomo a PrEP. Então, quem toma PrEP também tem o direito gratuito de tomar a vacina contra HPV. São 3 doses, né? E elas valem por um período? Vale por um longo período. Aí o médico...
Vou deixar pro médico explicar essa parte. Coloca a informação aqui embaixo. Assim, resumidamente, procurem uma unidade básica de saúde. O SUS fornece a PrEP, a PEP, para você fazer todo o acompanhamento. Hoje só não se cuida quem não quer, só contrai o vírus, né? Quem realmente não tiver esse conhecimento que nós temos, Exato. né? Mas você fica exposto a pegar outras infecções. Então, tá aí, use preservativo, porque é muito importante. Exato, porque algumas pessoas, elas, sei lá, idealizaram de que tomou, nada mais acontece. Né? Não é a questão. Obviamente, a gente teve aí uma grande queda, né, das pessoas com HIV. Isso é muito importante, né? E sempre lembrar, mais uma vez, que é pelo SUS e é tudo gratuito. Eu amo o SUS. Exato. Bom, dentro do que a gente está falando, né, como você vê a diversidade de identidade e orientações dentro da comunidade LGBTQIAPN+, impacta as dinâmicas de intimidade e desejo. Olha, é uma coisa muito óbvia, mas eu vou deixar para você também, falar sobre identidade e orientação, né, do gênero, a diferença, né, entre um e o outro, a identidade de uma pessoa ela pode ser, se eu estiver falando errado, você já me corrige. Ela pode ser uma pessoa trans, ela pode ser hétero, bi, pan. Existem essa diferença que as pessoas confundem, colocam tudo no mesmo pacote. Talvez a nossa sigla, né, ela confunda um pouco por orientações de gênero. Então, é importante dizer que uma pessoa trans, ela pode ter a orientação. Exatamente. A orientação é aquilo que é o que você escolheu ser. Exato. Eu escolhi ser gay. Você escolheu ser gay. Exato. Outra pessoa escolheu ser trans. Ela não se identifica, né, com o gênero na qual foi atribuída a ela. Então, você se identifica naquele gênero que você... Na verdade, vamos lá. A orientação é aquilo que você se orienta a ser. Eu sou gay, essa é a minha orientação sexual. Perfeito. Se você é homem, sua orientação sexual, sou hétero, né? Outra perguntando para outra pessoa. A me fala de novo aí. A identidade. A identidade é aquilo que você já se identifica. Eu não me identifico um homem, me identifico uma mulher. Então, tem essa diferença que às vezes a gente realmente confunde. Sim. Até eu, às vezes, fico meio confuso porque às vezes a gente fala uma coisa e realmente não é, mas é meio parecido. Sim. Uma da outra. Mas é quando você se identifica, e se identificar é quando você não se vê naquele sexo, mas você se identifica com o sexo na qual você já praticamente vive. Certo. Né? Onde tem as trans, elas não se identifica com o sexo masculino. E você acha que essa diversidade, ela impacta, assim, na dinâmica, né, da intimidade e desejo? Eu vou até dizer, eu vou me usar como exemplo, assim. Por muito tempo, eu sempre me senti atraído pela masculinidade, por homens másculos. Eu não vou dizer... Ou por masculinidade, eu diria. Porque eu olhava uma mulher lésbica e eu sentia alguma coisa quando ela era muito masculina. E aí eu me abri de um tempo, de alguns anos, para outras possibilidades. Em ver a pessoa e não a forma dela, sabe? Então, hoje... Por exemplo, você é uma pessoa afeminada, do qual eu tive interesse. Num momento, sei lá, alguns anos atrás, eu não teria, sabe? Foi uma coisa que eu... Então, você acha que essa diversidade que a gente vê nas mídias, que a gente vê no geral, que isso ajuda a gente as pessoas abrirem a mente para pensar em novas possibilidades? Ou... Sei lá, as pessoas... Depende muito, né? Depende muito de cada pessoa, depende muito de quem é a pessoa. Porque, assim, tem muito aquela questão, né? Ah, ele é afeminado, ele é passivo. Sim. Né? A gente ouve muito isso. Como se os machões da academia, né? Mas enfim, eu vou ficar calado. É, melhor. Tem advogado? Os meus advogados não permitem que eu continue, mas enfim. Então, isso impacta, mas depende muito da pessoa, né? Não é todo mundo, porque eu sou uma pessoa que em outrora não ficaria com uma pessoa afeminada.
Mas eu acho que depois que eu descobri a minha sexualidade, eu fui experimentar, né? Porque a gente vai sair com uma pessoa, sai com outra. A gente se descobre. A gente termina entendendo que a gente não pode jogar o livro pela capa, né? Exato. Não é porque a pessoa, às vezes, tá com uma roupa mais afeminada, uma roupa mais assim, ou tem uma voz mais fina, que ela não seja uma pessoa bacana, uma pessoa que possa se relacionar, uma pessoa que você possa ficar por um tempo, ou uma pessoa que você pode ter só apenas um casual. Às vezes, a pessoa te demonstrou ali de momento algo que você não sentiu interesse. Mas se você conversar e um pouquinho mais a fundo, você vai... Então, acho que depende muito. Você pode, sim, explorar, até mesmo com essa pessoa, para saber se você gosta ou não. Né? Que nem você falar, não gosto de mulher. Ok, mas se você experimentar e gostar... Gente, as pessoas têm que estar abertas ao novo, né? Abertas tem que estar aberto ao novo. A se entender. Isso que é o gostoso. É você estar aberto a conhecer coisas novas, ter novas experiências, né? E você falar, poxa, eu não gosto disso. Você ter essa autoridade com você mesmo e falar, gosto disso, não gosto daquilo. Acabou. Eu saí com... Olha só, eu sempre gosto de expor, né? Um pouco da minha vida, mas tá tudo certo. Aqui, tá tudo eu certo. saí com um homem trans. Nunca tinha saído. Que legal. Eu já flertei com alguns, mas eu nunca Pra saí. ser bem sincero, foi uma experiência assim... Eu ficaria de novo? Não sei. Mas aquele momento foi legal. Nunca tinha saído, rolou, pá, foi interessante. Então, tipo, é se abrir. Você tem que se abrir ao novo. Eu acho que depois disso que eu falei, os afeminados também são... Né? E conhecer as pessoas, né? Não é porque você, às vezes, de primeira não impactou, mas se você não experimentar, você nunca vai conhecer. Igual você comer alguma coisa, assim, não gosto daquilo. Sim. Sem você experimentar. Exatamente. Né? E dentro disso, agora que eu voltei para os aplicativos, eu percebo, assim, muitas falas com... Nossa, enfim, eu até pretendo fazer um vídeo só porque eu dei print em alguns, porque são coisas absurdas, assim. Desde o tipo, não gosto de afeminado, é o básico. Nossa, muito. Mas assim, não gosto de... Eu vi um perfil de um casal e tava assim, não gosto de homens que pintam a unha. Eu falei, gente, pera, mas o que influencia? Ou tipo assim, só quero machões porque eu também sou macho. Aí você fala, gente, tá todo mundo, que essa galera vive? Tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo no aplicativo com o único intuito. Exato. Todo mundo quer transar, todo mundo quer fazer... Exato. É o único objetivo daquele aplicativo, né? O iFood amarelo. O iFood... Esse eu nunca utilizei. Eu utilizo de ursos mesmo. O Scrooge. O Scrooge. Ele a gente divulga, afinal de contas, tá ali. Né? Tem outro que eu nunca lembro o nome, que é um amarelo. Existe um outro que é de... Eu não conheço esse. Não? Preciso pegar depois o nome dele. Ele é é Grow, acho que é isso, Grow. E eu tá vou colocar o nome, ali, que ele é pra ursos também. Rodrigo, naquele barco, todo mundo querendo a mesma coisa. Uhum. Só que as pessoas querem escolher demais. As pessoas querem aquele perfil, aquele, e no final das contas ninguém sai com ninguém. Você já teve essa experiência de conversar com vários e todo mundo quer a mesma coisa, e no final... Ninguém quer nada com nada. Porque fica tanta escolha, tanta busca, escolha, tanta coisa. É um podcast. Não, eu brinco que é uma entrevista de emprego. Uma entrevista. Qual o seu nome, o que você faz, qual o seu trabalho, o que você gosta. Tem que ter um script pronto para você só responder. Né? Mas eu percebo que assim, eu acho que algumas pessoas se sentem até atingidas quando elas leem ali. Eu vou ser real, assim, eu me dou o trabalho às vezes de quando eu percebo que aquele perfil chega em mim. E aí eu respondo, bem grosseiramente, dizendo, olha, acho que você tá confuso. Aqui tá, sou claramente uma ursa. Eu vou no bloco. Eu gosto de debater, porque daí eu tento abrir um pouco, assim. Não gasta minha energia, não. Quando eu tô com tempo, aí eu gosto de dizer, olha, acho que você precisa abrir os seus horizontes. Inclusive, eu já tive até diálogos interessantes, né? Brincadeiras à parte, com pessoas que disseram, é verdade, tem um rapaz que ele tinha, assim, gosto de pessoas com caras de homem, era uma coisa, ou caras masculinas. E aí ele me deu eu falei, amigo, acho que... Ele falou, nossa, mas você é hiper masculino. Não, amigo, eu não sou hiper masculino. Eu acho que é quase ofensivo. As pessoas já trazem esse estereótipo. Sim. Tem que... Só vou ficar se a pessoa for assim. Não... Gente, e aí ele tirou a bio dele, essa frase, porque ele realmente entendeu. E nós ficamos até amigos, nós nos falamos ainda. Que bom. Não saímos, mas assim, tipo, ele entendeu e ele quis entender. Então talvez, é difícil ficar toda hora explicando, mas algumas pessoas talvez elas
não sei se... É difícil falar que as pessoas não entendem com tanta tecnologia, né, com a internet aí para você pesquisar e entender que você pode estar ofendendo ali uma classe, né? Eu já conversando nesses aplicativos, eu já tive pessoas que me ofenderam. Eu simplesmente fui lá e bloqueei, porque a gente gasta muita energia. Sabe, tem que explicar, tentar provar alguma coisa. A gente não precisa disso. Sim. Por isso que tá aí a importância de você cuidar da sua autoestima, cuidar da sua saúde mental, porque quando isso chega até você, você vai lá, você vai... Mais um que não sabe o que quer. Exatamente. Mais um que não sabe o que quer. Deixa ele de escanteio, dá um bloco e segue a vida, segue o baile. E você sabe que dentro desse assunto, né, do afeminado, eu estou entendendo, mas agora uma coisa muito engraçada. Para a comunidade de ursos, eu não sou afeminado. E eu tava até discutindo com um amigo meu que é bem afeminado, né? Sobre essa questão, como as pessoas nos enxergam, porque o fato de eu ser um homem de 1,83 m, barbudo, talvez me qualifique de uma outra maneira, né? Eu percebo que eu não sei se só dentro da comunidade de urso ou dentro da comunidade LGBTQIAPN+, os afeminados eles estão sendo lidos de outras formas. Para eles, talvez o afeminado seja aquele que coloca um cropped, que que um brinco, que amarra o cabelo imaginário. Talvez para eles seja um pouco isso, porque eu já tive essa troca de dizer, olha, a pessoa fala, não, você não é afeminado. E eu ouvi isso de várias pessoas. Eu falo, mas eu sempre me considerei. Ele falou, não, mas você não é, você é só um homem gay. E aí eu fiquei tipo, cara, pera, mas Esses aonde mudou? dias, Rodrigo, aonde virou essa chavinha? Esses dias o cara me fez a pergunta assim, você é afeminado? Eu falei, depende o que é afeminado pra você. Põe no viu, depende do ponto de vista. Eu falei, o que é afeminado pra você? Você usa aquelas roupas, você usa batom, você usa calcinha. Eu falei, não. Então você não é afeminado. Eu falei, então... Aí eu liguei, eu falei, então as pessoas, o afeminado pra elas são aquelas pessoas que usam uma fio dental, que usa um cropped, que pinta as unhas, que faz a sobrancelha da Nike, né? Então, tipo, as pessoas leem de uma forma diferente, que foi o que você falou. Realmente... Se você usa uma barba, se você se veste normal, né? Roupas masculinas, você não é afeminado. Então, tipo, tem essa diferença que as pessoas enxergam as pessoas lá de fora. Que eu acho que veio mudando, porque, sei lá, na minha época, né? Vou dizer dessa forma, já que eu sou um pouco mais velho, era lido como uma pessoa, né? Gente, outra época que falava GLS, né? Pelo amor de Deus. Socorro, né? De onde eles tiraram o GLS, que eram gays, lésbicas e suspeitos. Então, é engraçado como teve essa evolução. Eu mesmo fiquei me fazendo essa pergunta, entendendo aonde ali né? Porque eu ainda me vejo, né, como uma pessoa afeminada. Talvez quando eu tô ali entre héteros, por exemplo, eu sou uma pessoa mega afeminada para eles. Mas quando eu tô com os ursos, aí eu não. Eu não sei se é a forma como eles resolveram se enxergar, né? Eu tava tendo um diálogo com um ficante outro dia sobre isso. Que ele é... Nossa, ele vai saber quem. Eu não vou falar nomes, agora, mas... Olha, não, eu não vou falar nomes, mas ele vai me ouvir e ele vai saber que eu tô falando dele. Que é um trisal, né? E a gente tava falando sobre isso. Eu falei, nossa, que diferente a comunidade. Como você... Né? E ele é... Nossa, eu vou dar muitas características, eu vou saber quem é. Mas, enfim, ele foi casado e tal. Então, ele vive essa questão gay há alguns anos, né? E a gente tá falando sobre como a comunidade ela tá se acolhendo. Ela resolveu, em algum momento, se acolher, né, os iguais. Para que não sofram nenhum tipo de preconceito. Então, por isso que eles estão tão abertos, assim, né, a não ter nenhum tipo de discriminação com o outro. Então, eu não sei se existe... Eu fiquei pensando, o que seria um urso afeminado, por exemplo? Um urso de calcinha, sei lá? E a gente não pensa na sua... A gente não pensa essa possibilidade. Aí, essa possibilidade fica pros padrões, pros twink, os novinhos. Porque dentro deles não existe isso. E aí é uma coisa que eu fiquei refletindo. Eu falei, gente, realmente, ele é um diferencial o quanto isso ajuda a todo mundo, né? Inclusive, na sexualidade, eu não sei se você vai concordar, mas eu percebo que... A gente pode falar, né, sobre o guinagem, mas... Claro. O quanto que na comunidade de ursos existe a versatilidade predomine, sabe? Assim, nossa, agora que eu tô no mercado... Eu percebo que nunca, tipo, eu ouço um não, né? Ah, você é passivo. Beleza.
Vai. É isso, não existe uma coisa do tipo, não, eu sou só ativo. Isso eu achei muito legal. Ou a grande maioria é adepta ao guinage, que a gente vai falar um pouco a respeito, ou ela tá aberta a ficar, a ter prazer. E isso é muito legal, porque eu venho de um... Eu vou falar como experiência, eu vim de um casamento basicamente hétero, né? Hétero no sentido de que eu era a menina e ele era o rapaz. Então, tipo, pra mim é muito novo, né? Eu fui casado durante 23 anos, então foi um tempo grande. Muito tempo, hein? Muito tempo. E era uma relação muito heteronormativa. Então, viver outras relações está sendo muito, muito legal. Está sendo uma nova descoberta pra mim também. Mesmo após os 43 anos, a gente consegue ainda descobrir situações novas, descobrir formas novas, né? E a Goine é muito importante falar, porque as pessoas não conhecem. É verdade. Você sabe o que é guinagem? Ele vai explicar de novo, olhando pra câmera. Goine. Você tá acostumado, às vezes, só a fazer o sexo com penetração. E Goine é aquilo que você explora o corpo inteiro e você tem prazer. E você não precisa da penetração. Olha, falamos juntos. É perfeito. Como Olha, assim? como assim, né, gente? Como assim? Como assim? Goine é sexo sem penetração, resumidamente, né? E você obtém várias formas de prazer, explorando todas as zonas erógenas. Tem gente que tem prazer em lugares que a gente nem imagina. Mas se não for explorado, como que você vai saber? São as famosas preliminares... Só que elas ficam mais eternas. Exato, e mais a fundo. E o quanto é importante você conhecer o corpo do outro e conhecer o seu próprio corpo. Exatamente. Eu lá no começo, quando eu era mais adolescente, não sou mais... eu era muito adepto ao Goine. Eu não gostava de penetração. Hoje eu sou mais ativo. Mas eu não gostava... Gente, uma feminada ativa... Polêmica. Polêmica, gente, polêmica. E eu não gostava de... Então, o Goine fez parte da minha vida durante muito tempo, durante a minha adolescência. Né? Porque eu explorava o meu corpo, eu tinha prazer. Só que eu não sabia o que era, né? Eu não tenho essa especialização que eu tenho hoje de saber sobre sexualidade, sobre sexo. Então, eu não sabia o que era. Depois que eu fui entender o que é o Goine, aí eu falei, caramba, fiz isso um bom tempo da minha vida, né? Que às vezes as pessoas perguntavam, o que você faz agora de sexo sem penetração? É isso. Eu fui um ficante que me apresentou, um ficante bem afeminado, inclusive. Beijo, quero saber quem é ele. E ele que me falou a respeito. Até então eu não sabia. Na realidade, o Guine, ele vem da palavra guinage, que é uma palavra francesa que quer dizer sexo entre mulheres. Então ele é usado para falar sobre o sexo lésbico, basicamente. E aí a gente meio que adaptou, né? Mas é basicamente o sexo sem penetração, que é as preliminares. Assim. As pessoas elas deveriam realmente estar mais abertas a isso, porque elas não sabem, né, o que elas estão perdendo, se limitando, né? Sendo essa coisa do ativo e passivo e só isso, sabe? Inclusive, eu gravei, Rodrigo, nas minhas redes sociais, se não me engano foi ontem, falando exatamente isso. Que uma pessoa mandou uma na caixinha de perguntas lá, de que a esposa não gosta de penetração, prefere os preliminares, tudo. Eu falei, isso é bom. Você pode explorar outras formas. A penetração, ela vem depois. Porque se você faz um Goine bem feito antes da penetração, a penetração ela vai ser maravilhosa. Sim, a pessoa já vai estar... Se você faz ali aquela preliminar intensa, né? Faz todo... A pessoa, às vezes, não quer, mas ela vai terminar cedendo. Né? Porque foi bem feito no começo. Então, eu falo muito isso. Principalmente, as pessoas sempre me mandam nas minhas caixas de perguntas que eu abro toda semana... Quase as mesmas perguntas, assim, muda a forma que a pessoa pergunta. Mas é sempre a mesma resposta, porque as pessoas estão em busca do prazer. Mas elas não sabem como dar prazer para outra pessoa e elas não sabem como elas querem receber esse prazer. Tem as 5 linguagens do amor. Sim. Não vou entrar aqui nas 5 pra gente, porque senão a gente vai querer falar sobre elas. É verdade. Mas se você conhece a linguagem do amor do seu parceiro, mesmo se for um sexo casal, você saber qual é a linguagem dele, como ele gosta de conversar, né, durante o ato sexual, ou até mesmo no dia a dia, tudo vai ficar maravilhoso. Por isso que é importante você saber, você explorar, fazer o Goine, você praticar o goinagem. Às vezes está cansado, vai cansado.
Um Goinage não precisa da penetração, porque penetração às vezes cansa, principalmente quem é o ativo tem que se esforçar mais. É verdade, né? E a gente, aproveitando, né, só dando um gancho, falar da importância de não utilizar o Tadala, né, para qualquer situação, porque existem aí adolescentes, né, principalmente, tendo problemas sérios por essa necessidade de assumir a masculinidade. Isso dentro dos gays também acontece muito. Vou contar aqui, inédito. Conheci um rapaz que a gente conversou muito e ele falou: Jean, eu não tenho ereção. Aí ele falou: pega aqui. Eu peguei. Ele falou: você tá vendo esse corte? Eu falei: tô. Pois é, eu usava muito, né, Tadalafila pra ter ereção. Chegou uma hora que ele ficou com tanta ereção que ele foi parar no hospital, teve que fazer cirurgia, enfim. Hoje ele não tem ereção. Então olha, é muito sério. Não saem usando remédios que você... Gente, não precisa disso, né? Não ainda precisa. mais a galera jovem, que é a que mais se você está com algum problema de ereção, você não... Procura um médico, né, um urologista, um médico especialista, ou se às vezes não é nem problema de você procurar um médico, você pode procurar um terapeuta sexual, às vezes são bloqueios na própria mente da pessoa. Pode marcar uma consulta com o Jean. A gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai tomar um café, a gente vai bater um papo. Gente, eu mesmo já fui cliente dele. Exatamente, eu mesmo já tive uma situação e foi muito importante entender que em algum momento, enfim, eu me achei assexual, eu estive assexual por um tempo, e em determinado momento eu achei que eu tivesse me tornado. E aí não, eram mais bloqueios mesmo da minha cabeça. São bloqueios. Que estavam me impedindo. E, obviamente, também uma consulta no urologista para entender, no meu caso, que sou 40 mais, então, né, falando para os 40 mais, para entender se precisa fazer alguma reposição hormonal, o que isso é muito importante. E depois que você faz a reposição hormonal, olha, seu parceiro vai eu tive um caso, sofrer. Eu tive um caso que eu fiquei tão doente. Aí eu fiquei desesperado, porque eu não tive ereção durante tempos, assim, umas 3 semanas seguidas. E eu tive consulta aí, só que eu fiquei muito doente nisso antes. Imunidade baixíssima. Eu desesperado pra minha médica, mulher, eu falei: eu não tenho ereção, o que tá acontecendo? Eu tenho que fazer reposição hormonal, desesperado. Ela: Jean, calma. Você ficou doente, você tá com a imunidade baixa. Então, tudo isso afetou o seu organismo. E realmente, depois voltou tudo normal. Então, é muitas questões, né? Não é só você ir lá e tomar um Tadalafila e ter ereção. Às vezes, são muitos problemas por trás. Uma alimentação, uma má alimentação. O estresse do dia a dia. O estresse do dia a dia. Às vezes, tantas coisas que você já passou e chega na hora H, o negócio não vai. Então, exatamente, as preocupações, os boletos, né? Os boletos chegando. E, assim, eu sempre vejo nos seus stories que você posta, né, algumas coisas que os seus clientes enviam, né? Agradecendo e dizendo como foi legal, né? No geral, assim, os seus clientes, eles costumam ser casais, são solteiros. O que eles procuram, assim? O que eles mais procuram? 90% hoje do nosso público são criadores de conteúdo hoje, né? A loja já tem 5 anos. Dentro desses 5 anos a gente amadureceu muito. Então hoje, 2025, 90% do nosso público são influenciadores, criadores de conteúdo mais de 18 e acompanhantes. Que legal, que diferente. A gente tem muitos. Aí a gente tem aquela leva que são casal, mas é muito pouco. Mas a maioria hoje do nosso público são esses... Os criadores de conteúdo estão arrasando. E o que eles compram no geral? Assim, são produtos, são acessórios? Na minha opinião, a gente vende muitos acessórios. Harness, jockstrap, os anéis penianos, cock rings, vende os muito. anéis, eles são para segurar a ejaculação? Isso, segura a ereção. A ereção, né? E a ejaculação. Segura a ereção e tem gente que usa pelo físico. Porque se você usa... Tem gente que usa no dia a dia. Porque se você usa, vai bombear sangue para a região do pênis, vai ficar mais volumoso e termina marcando. Eu conheci pessoas que usam no dia a dia realmente para ter aquele inchaço. Pra poder fazer aquela foto, sabe? Aquela biscoitagem. Tem gente que usa no dia a dia igual plug. Você usar um plug. Tem gente que usa um plug. Eu tô aqui agora, gente, com um plug nesse momento. Tá plugado. Ninguém percebeu nada, eu tô aqui pleno. A gente vende muito esses acessórios, né? Os criadores de conteúdos gostam.
gostam muito. E os clientes normais, aí o pessoal que compra para usar no dia a dia, tá comprando lubrificante, tá comprando os lançamentos. A gente sempre tem lançamento, né? Todo ano, é o lançamento o ano inteiro que a gente vai colocando. Então a gente tá indo nessa leva. Ai, hoje, que legal. Eu já ganhei uns produtos aqui da marca da empresa do Jean. Vou mandar mais. Tá me devendo. E eu ainda vou publicar esse vídeo, mas assim, eu já utilizei. Eu não vou saber, talvez você se lembre, mas o óleo, um azul que você me deu é muito bom. É um óleo corporal, tem um cheiro maravilhoso. Isso. E é teta de vaca, eu acho. Mamateta. Mamateta, gente. É maravilhoso. Esse é o que eu mais escuto falar. Maravilhoso. Assim. De leite ninho. Isso, perfeito. de leite ninho, exatamente. Muito, muito bom. Então, assim, super indico. E, assim, é importante pra todo mundo, assim, né? Entender. É muito bom você comprar, você usar. Mesmo, meu parceiro não gosta. A gente recebe muito isso. Meu parceiro não gosta. Eu vou comprar pra usar com quem? Compre e use sozinho, caramba. Tem coisas que você, né? Eu até falei esses dias, tem mulheres que não chegam no orgasmo porque o homem não sabe tocar, não sabe o ponto G da mulher, e a mulher termina usando um vibrador para chegar mais rápido. Para chegar no ponto G. Para chegar no ponto G. Então, isso serve para todos, né? Você usar sozinho. Você saber que é gostoso e você introduzindo aos poucos no relacionamento, né? Tem vezes que não dá tempo de você nem pegar um produto, tem que deixar já na cabeceira da cama. É verdade, já são todos ali do lado para, né, surgiu a oportunidade, já utiliza. E você acha que dentro desse público é um público mais jovem? Criadores de conteúdo no geral, eles são mais jovens, são mais jovens. Né? E público trans também, vocês já atendem, já atenderam? A gente atende, né? Eu tenho algumas que elas estão sempre em contato. Mas hoje a gente atende mesmo bastante o público, mas a gente está aberto para todo mundo, a gente tem para todos os gostos, né? Não tem essa. A gente chegou na loja, a gente vai atender, a gente vai passar o atendimento, ele é único para todos. É um atendimento acolhedor, porque a gente entende que a gente não somos mais uma sexy shop que tem por aí. Porque você vai em uma loja de sexy shop, o atendimento é totalmente diferente, porque eles estão acostumados com o público, mulheres irem em loja de sexy shop. Sim. Agora a gente não. A gente atende o público gay. Eu falo que eu sou 24 horas lidando com gay. Gay, né? Camila Pitanga, um beijo. Gente, Lola Forever, enfim. Então é você comprar, você usar sozinho, usar com quem você quiser. E ser feliz. O importante é ser feliz. Que legal. E hoje você diria assim, se você fosse nomear 3 produtos mais vendidos, quais seriam? Os 3 produtos mais vendidos. Entre acessórios, entre tudo. Hoje entra o Cock Ring. Explica, porque eu nem sei o que é isso. Cock Ring são anéis penianos. Perfeito. Anéis penianos bem assim... Tem o de anel peniano de silicone, tem anel peniano de uns materiais mais robustos. Tem anel peniano de aço cromado. Esses Cock Ring são ótimos. Os lubrificantes, todos que a gente tem na loja, são todos testados e aprovados. Testados. Principalmente pela Anvisa, isso é muito importante falar. A gente prova, todos os funcionários provam, a gente tem esse cuidado. E claro, não posso deixar de falar hoje dos nossos óleos. Eu vou falar mais um, você falou 3. E as duchas, né? O pessoal hoje pergunta muito sobre higiene anal. A gente tem os óleos, aquele que eu te dei. Sim. A gente vende muito esses óleos porque eles são... Você me deu um lubrificante também, agora eu não lembro... Não lembro. Você me deu um óleo e um outro que é muito bom também. Ele é meio fálico, assim, Os óleos hoje a gente não vende só para clientes. A gente vende para quem é massoterapeuta também. Que legal. Porque quem é massoterapeuta normalmente faz uma massagem erótica, massagem tantra. Então a gente termina atingindo esse público também. Os profissionais da área. Então o pessoal vem e compra com a gente também. E a parte da higiene anal, que é o principal. A gente frisa muito isso, né? Antes a gente trabalhava com produto, que hoje não
temos mais, mas hoje a gente frisa muito a higiene íntima anal, principalmente por o público ser, né, gay, principalmente em comprar. Então a gente frisa muito essa higiene, manter uma higiene adequada, né? A gente tem sabonetes próprios. Quanto é que eu vou te mandar o lançamento? Ai, que legal! Maravilhoso, você vai adorar. Eu vi uma vez que você publicou a Xuca alguma coisa, mas eu nunca... Momolhada. É perfeita a linha, vou te mandar. Depois você me conta. Gente, depois eu conto. Eu faço um stories falando a respeito. Que legal, muito, muito interessante. E, bom, ainda dentro, né, do que a gente está conversando, você acha que esses efeitos, né, da hipervalorização de certos padrões corporais e etários dentro da comunidade, isso afeta sexualmente as pessoas para elas não se sentirem... Eu não sou esse padrão, então eu nem vou chegar ali. Afeta. Eu já passei por isso. De eu sair com uma pessoa muito bonita. Ai, gente, eu também. Muito bonita e chegar na hora, o negócio não vai, não sobe, o negócio não vai. Porque você se sente inferior. Você, poxa, aquela pessoa muito bonita, eu aqui sou assim. Então, afeta. Hoje, pra mim, não afeta mais. Por quê? Porque eu consegui ter na minha mente de que eu sou mesmo bonito e eu, né, trabalhar a autoestima. Eu tô em processo, gente. Eu tô em processo, ainda não tô. Não tenho essa certeza. Não tem como você falar que não afeta, porque afeta. Até hoje, se você fica do lado de alguém muito, você vai ficar um pouco, né, tímido. Você vai pro Rio de Janeiro. Socorro. Você vai pro Rio de Janeiro, é gente bonita pra todo lado. Você não tem nem vontade, às vezes, de tirar a camisa, porque não, realmente... A galera exatamente, são todas fitness. Parece que o Rio de Janeiro inteiro é feito por pessoas fitness. É real. Né? Você vai, você só vê todo mundo de corpos perfeitos, padronizados. Ou perfeitos não, né? Porque meu corpo é perfeito, mas padronizados. Isso afeta o lado sexual, porque tudo tá aqui, né? O sexo começa na mente. Tudo começa na mente. Sim, e mexe muito. Eu, inclusive falando sobre isso, não só educação sexual, né, mas sobre terapias no geral. Eu faço terapia já faz 1 ano e pouco, né? E foi uma das coisas que eu levei. Quando eu voltei pro aplicativo, eu tive uma demanda muito diferente do que eu tive... Eu usei 2 vezes o aplicativo na minha vida, digamos, né? Quando eu me separei, logo depois eu namorei e agora, né? E aí veio um público muito diferente em mim. E eu fiquei tipo, pera, mas por que essa pessoa tá chegando em mim? Tipo, o que ela viu, assim? E é isso, é a questão mesmo de você não se sentir confiante porque é um perfil muito diferente. E às vezes a pessoa, ela quer ficar com você, mas você é quem fica retraído por tantas coisas que você já passou, né, esse preconceito das pessoas falarem e tudo, aquilo tá na sua mente. É onde tá a terapia, vai te ajudar muito a quebrar esses bloqueios e você vai se abrindo mais, você vai se permitindo. Mas é importante você se permitir. Porque senão você sempre vai ficar com esse bloqueio. Se eu ficar com essa pessoa na hora lá, vou tirar a roupa, tem que ser no escuro. Tem que ser no escuro pra não ter que ver muita coisa. E não, você tem que mostrar, eu sou assim, e você se gostar, que aí já era. Quando você vai ver outra pessoa, nossa, você é incrível, maravilhoso, gostoso. Mas é uma coisa que a gente precisa tá ali, né? É uma coisa que você precisa trabalhar, porque eu posso falar por experiência mesmo. É um processo que eu falei, gente, foi um processo que eu levei pra terapia mesmo, né? Eu falei, por quê? Né? O que tem de diferente, assim, né? O que mudou de 1 ano pra cá em mim que eu fiquei tão interessante para pessoas que, no geral, elas já não olhavam pra mim, ou pelo menos eu achava que não sei, né? Não sei se... Na verdade, se é olhavam. Isso, né? Eu não percebia. Olhavam. Né? Eu falei esses dias pra minha amiga, eu falei... Ela, ninguém olha pra mim já. Eu falei, será que ninguém te olha ou você que não presta atenção, você não tá observando? Aí eu saí com ela, aí tinha um cara muito bonito lá. Eu falei, ele tá te olhando. Eu falei, você que não presta atenção, você é bonita. Você não tá atenta aos olhares das pessoas. Então, as pessoas olham. É que às vezes você tá tão retraído no seu mundo, no seu universo, né? Tá tão ali naquela caixa, naquela bolha, que você não presta atenção que tem pessoas interessantes interessadas em você. Isso é verdade. E o terapeuta, já aproveitando, né, que a gente tá aqui numa mini sessão, o terapeuta sexual, ele fala sobre tudo isso. Quando você tem um paciente, ele leva todos esses traumas, essas questões... Também em relação à autoestima de corpo,
Isso tudo engloba dentro do que a pessoa vai falar com o terapeuta, com você. Tudo isso. Eu amo a terapia. Por isso que hoje minha próxima formação agora, que dá início esse mês, é a terapia sexual, porque eu acho que falar, eu já falo sobre isso um monte de gente. Mas quando especificamente a pessoa chegar e falar o que ela está passando sexualmente, é um pouco profundo. Porque eu vou ajudar, né, eu como futuro terapeuta e os meus colegas terapeutas, vai ajudar a pessoa a desconstruir aquilo que está na mente dela, a encontrar caminhos junto com ela, porque o terapeuta não muda ninguém, mas ele te mostra caminhos que você pode percorrer, que você pode mudar, vai fazer você olhar para dentro de si. E você vê onde você faz terapia, você sabe disso. Exato. Os caminhos, o que você precisa mudar, o caminho que você pode, né, percorrer. Então, a parte terapêutica ela é importante para você realmente entender, e o terapeuta vai te ajudar. Por isso que não é só uma sessão, são várias, porque é um caminho que vai trilhando juntos. Eu amo isso, gente. Você tá trilhando, você vê a pessoa chega às vezes, né, detonada, né, vida sexual arrasada, e ela sai bem. Poxa, tô bem, tô legal, casei, tô namorando, tô com a vida sexual ativa. Isso é muito bom. E isso não é só na sexualidade, mas às vezes você tá com vários problemas, procura uma terapia e você sair bem, não tem coisas melhor para nós que somos, né, profissionais ver isso. Sim, isso é muito importante. E aí, dentro do que a gente está falando, que dica você daria para quem quer explorar a sua sexualidade, né, com mais liberdade e segurança, especialmente homens LGBTQIA+, que se descobrem e se redescobrem após os 40 anos? Porque eu confesso que eu tô no processo de me redescobrir, assim, sexualmente, principalmente, e de me apaixonar. Ai, gente, é isso. É uma paixão a cada ano. É uma paixão a cada dia, é uma paixão. Então, é um momento de se descobrir. O momento para você se descobrir é todos os dias, é todo momento, toda hora. Não tem, né? Mesmo se você já tem 40, tem 50, tem 60, vamos comemorar a parada. Exato. Esse ano vai ser, assim, incrível. Esse ano eu vou estar lá, gente. Esse ano eu vou estar. Só de cross. Porque realmente a gente vai só de falar, poxa, e uma porque a gente vai ter essa idade. Sim. A gente vai chegar lá. E não tem idade para você se descobrir. A dica que eu dou para você: vá a lugares que você goste, faça o que você gosta. Vá sozinho, não espere pelo outro. Sabe, procure fazer aquilo que você sente prazer. Eu sinto prazer comendo um chocolate, coma esse chocolate. E é assim que a gente vai se descobrindo todos os dias. E sexualmente falando, não é diferente. Você comprar um acessório que você tanto queria usar, um plug que você tanto queria usar, não tinha com quem usar, começa pelo básico. Eu quero experimentar isso, vá numa loja de sex shop sozinho. Exatamente. Né? Eu não tenho idade. Acesse o site, não cai na loja, vai lá no site. Acesse o site. Deixa eu deixar o site aqui embaixo no vídeo. Vão lá, pesquisem, perguntem, né? Acho que a palavra é permitam-se. Permitam-se, não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Para você ser feliz, não tem idade. Você pode ser feliz aqui e agora. E eu postei essa semana, é isso, pessoas bem comidas são muito mais felizes. Quem transa e goza não fala mal da vida de ninguém. Exatamente. Jean, e é isso. A gente está chegando ao final aqui. Quero agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer novamente conversarmos. E fabulosos, né? Esse é o primeiro de muitos vídeos que tá vindo por aí, né? O como assim, ele não é... Eu usei ele não como uma pergunta, mas eu quero usar ele como uma expressão, né? Como assim isso? Ou como assim isso, de descobertas, de medo, de tudo. Porque eu quero falar sobre muitos assuntos dentro de saúde, dentro da nossa comunidade, da história da nossa comunidade que está sendo muitas vezes apagada, né? Então, assim, a gente tem muita coisa legal para falar e tem gente muito interessante. Se deixar aqui, a gente vai até... Exatamente, se deixar a gente fica aqui. Mas eu quero agradecer a todos. Obrigado você, já mais uma vez. Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite, né? Mais uma vez. E vai crescer, esse podcast já é sucesso. Já é sucesso. E assim que ele me mandar os produtos, eu faço lá um stories dizendo, olha, isso foi legal, isso foi muito bom. E é isso, fabulosos. E nunca se esqueçam, não sejam menos que fabulosos. É isso.
Tchau, gente. Tchau.